e em um estralo ele já estava lá atrás do Luffy, usando seus Kagebunshin no Jutsu, ou devo dizer, Pika Pika no Jutsu. E tá aí uma luta frenética de novo. O episódio começa com um ataque do Kizaru pra cima do Sentomaru, e aí os dois começam uma briga braba. Enquanto isso, os outros vice-almirantes já se preparavam para enfrentar o exército de Kumas do Sentomaru, e logo as armas feras marinhas começam a derrubar os navios um por um, e os vice-almirantes começam uma outra batalha feroz contra essas feras. O bando do nosso pirata favorito estava apreensivo com isso, e quando eles veem a imagem do Borsalino nas câmeras, aí, meu amigo, eles ficam se borrando de medo, já que foram humilhados por ele em Sabaody da última vez. Mas enquanto isso, o Dr. Vegapunk estava dando uma de hacker para descobrir a senha da barreira para eles poderem fugir antes da coisa ficar preta. Sentomaru, mesmo levando a pior, continuava a lutar com o Kizaru. Ele disse que não queria lutar contra o tio Borsalino, mas que tinha prometido que ia proteger o velho Punk a todo custo. Então ele continua a luta e até corta o Kizaru no meio. Mas como ele é feito de luz, né, acho que não adiantou muita coisa. Então somos levados a uma lembrança do Kizaru, do momento em que eles se conhecem. O Sentomaru era só uma bolinha parecendo um Sharingan, mas não é que ele já era brabinho. Depois disso, o Kizaru ensinou muitas técnicas de batalha para o Bolinha proteger o velho Punk. Mas mesmo assim, sem dó nem piedade, o Kizaru manda o seu Laser Beam contra o Sentomaru a queima-roupa. Kizaru então deixa o menino inconsciente e rouba o controlador dos pacifistas dele, e manda eles pararem de atacar, e mais, ainda pede que eles ajudem a marinha a afundar as feras. E obviamente as feras foram sendo destruídas rapidamente. Dentro da barreira, o Vegapunk e os Chapéus de Palha ficam surpresos e até assustados ao saber que o Sentomaru foi transformado em churrasquinho pelo Kizaru. E nesse momento o velho Punk, com lágrimas nos olhos, corre mais ainda para tentar hackear a barreira e não deixar que a luta do Sentomaru seja em vão. Enquanto isso, o Borsalino segue em direção ao laboratório onde está todo mundo. Luffy e alguns outros estão levando o navio até a rota de fuga na parte de trás da ilha. Luffy e Bonnie estavam dando tudo que tinham na comida de uma semana inteira, até que o alarme começa a tocar. Enfim, Kizaru consegue entrar na barreira. Será que ele vai estragar todo o plano de fuga? Bom, poder pra isso o cara tem, né? O objetivo dele era proteger o laboratório e a York e acabar com o Dr. Cérebro Vegapunk. Enquanto os Chapéus de Palha estavam desesperados com o Kizaru lá fora, Rob Lucy do nada tenta um ataque contra o Vegapunk, mas a astúcia estava esperta e o protege, mas acaba tomando um tiro de dedo. Em seguida, o Sanji prende o Narigudo numa bolha e o Zoro vai pra cima do Lucy com as suas espadas com tudo e joga o cara tão longe que eles vão parar do lado de fora do laboratório. E mano, tá aí uma briga boa que eu gostaria de ver. Mas enquanto o Zoro dá uma porrada no Lucy, o Kizaru lá do alto avista o robô que está carregando o Sunny e vai pra cima. O Frank procura o Luffy desesperadamente para ver o que eles iam fazer, mas não vê nem sombra de Luffy. O Luffy, como um bom brigão que é, já estava indo ao encontro do almirante e faz o que ele faz de melhor, né? Brigar. O Luffy, com uma velocidade incrível, já dá uma bicuda na cara do velho e diz que eles estão 100 vezes mais fortes. E enfim, continua no próximo episódio. O episódio começa recapitulando a estadia do Kuma lá na ilha Kamabaka antes de correr para Maria Joyce. O nosso ursinho Brutamontes escalou um paredão e tomou tiro de tudo com telado até chegar lá em cima. Mas até então ninguém sabe o que se passa na cabeça dele. Os soldadinhos figurantes até tentam capturá-lo, mas ele é o Kuma, né? O cara é brabo. De repente, o próprio capeta em pessoa aparece para ver o Kuma. Enquanto isso, os Tenryubito tava tudo pistola gritando com ele e pedindo lagosta pro jantar. Belo garçom seria o Akainu, vocês não acham? E se você concorda, já me deixa aquele joinha, vai. O Akainu fala pro Kuma que ele já não deveria mais ter personalidade e que se não conseguirem controlá-lo, ele vai ter que dormir na horizontal, vai ganhar um paletó de madeira, vai dar um abraço em São Pedro, vai bater as botinhas de couro, enfim, vai pro caixa-prego. E nisso, o Akainu corre pra atacar e dá um jab de direita, que quase frita a cabeça do Kuma, mas o Kuma ignora e sai correndo. E antes que ele pudesse virar churrasquinho de lava, usa sua Akuma no Mi e sai voando pelos ares. Em seguida, vamos para uma lembrança
lembrança numa ilha em chamas e o Akainu estava tremendo de medo sabendo que a Bonnie estava viva. Eles estavam falando sobre o próprio Kuma e a Bonnie disse que não abandonaria o pai de jeito nenhum. De volta em Egghead, os marinheiros e os pacifistas continuavam num X1 sincero com as feras do mar, acabando com uma de cada vez. Um pouco mais acima, no andar das nuvens, o Luffy e o Kizaru estavam trocando uns socos amigáveis, numa sequência frenética de golpes. Embora o Luffy no Gear 4 esteja muito forte, o Kizaru ainda continua superior. Ele ainda diz que não queria ter que acabar com o Vegapunk, mas que agradeceria se o Luffy não atrapalhasse, e usando a sua Akuma no Mi, dá uma bicuda na cara do Luffy que manda ele pra longe com tanta força que ele acaba destruindo o Vega Force e causa uma explosão na barreira. De fato, o robô gigante acaba explodindo, e perna pra quem te quero, a explosão quase acaba com a turminha que estava ali. E enquanto isso, sem perder tempo, Kizaru chega até a Bonnie. Ele até diz que queria evitar confrontos desnecessários, mas ela tenta atacar e acaba tomando também uma bicuda dele na nuca, que jogou ela pros ares até na barreira igualzinho o Luffy. O Frank então fica pistola e quando ele ia lançar um laser, antes que ele pudesse fazer alguma coisa, o Homem da Luz some. E nesse caso o Frank manda um WhatsApp correndo lá pro laboratório para avisar que o velhote da luz está chegando. Já dentro do laboratório, os Vegapunks estão contentes que conseguem decifrar o código da barreira e todos já estavam se preparando para sair de lá, quando de repente o Borsalino apareceu bem na frente do velhote. Ele disse que essa era uma missão difícil para ele, por isso ele queria acabar logo com toda essa história. E nisso dá um estrondo e começa a tremer tudo. E bem no fundo a gente começa a escutar aqueles tambores. Aqueles tambores. Lá vem o Luffy bebim com o Gear 50. O Luffy tava gigante e pegou o Kizaru e cada um ficou mais surpreso do que o outro. E até quem não tinha zóio colocou o zóio pra fora. E enquanto o Luffy dava umas gargalhadas segurando o Kizaru, do nada aquele robô do ferro velho acende os olhos e acorda do seu soninho de 200 anos. E enfim, continua no próximo episódio. O episódio começa com o Big Luffy bebim pegando o Kizaru e quase pisando em cima da turma. O Luffy diz pro tio da luz que não vai entregar o velho Punk e começa a esticar o braço e girar com o velhote na mão freneticamente. O coitado do Kizaru até pede pra pegar leve com ele, por favor vai. E na real, não sei se vocês concordam comigo, mas o tio Borsalino é muito aleatório e em várias cenas ele é muito engraçado. Até hoje eu não entendi qual é desse tio, mas todos ficam contentes que o Luffy conseguiu se livrar do tio da luz. Inclusive o Brook manda a braba sobre não ter olhos e toma um cascudo da Nami. Então eles já começam a planejar a fuga e como vão levar os feridos. Mas bem na hora o velho Punk vê a Bonnie passeando no andar de baixo, depois da bicuda que ela levou do Kizaru. E enquanto isso, prevendo o que aconteceria se a barreira baixasse, a Atlas Punk diz que vai lá tomar o controle dos pacifistas para que eles não destruam tudo. Mas aí do nada o velho Punk decide ir também, e aí o Sop fala que não pode. Então o velho Punk, contrariado, diz pro Frank que a Bonnie tá lá embaixo e ainda dá um esporro falando que ele não podia deixar uma criança ser chutada assim. Ele decide que vai descer e até o Sanji ativa o seu fogo da paixão e diz que vai também. Enquanto isso, a Bonnie estava escondida enquanto os guardas estavam de patrulha. De repente ela fica criança e sai dando paulada na cabeça daqueles marmanjos tudo. E como ela revestiu as barras com o seu poder de Akuma no Mi, uns soldados ficavam crianças e outros idosos. E um atrás do outro ela sai quebrando todo mundo na pancada. E a sua habilidade é muito conveniente, podendo manipular a idade, podendo ficar pequena e grande quando bem entender. Enfim, ela acaba com todos os que estavam ali perto dela e tenta se esconder de novo, mas eles estavam em muitos e todos caçando ela. De repente, os soldados encontram o Sentomaru que segurou a Bonnie quando ela estava caindo do céu, mas o coitado estava tudo acabadinho. E enquanto isso, acima das nuvens, o Zoro ainda estava enfrentando o Luffy, que estava atacando escondido. Mas o Zoro diz que com o fedor de bicho que ele tem, ele sempre saberia onde ele está. E assim eles continuam copiando um ao outro com imensa velocidade. É o hack das espadas do Zoro contra o hack das mãos do Luffy. Realmente uma luta épica, mas o nosso vice-capitão estava solando o Luffy. O Luffy até oferece ajuda, mas o Zoro diz que não precisa, que esse filhotinho de gato já estava no papo.
e diz pro Luffy que desse jeito ele nem vai ter a chance de enfrentar o Luffy. Bom, mas as coisas nunca são tão boas como parecem, né? O Kizaru, que estava voando pelos ares ainda, eu não consigo levar esse cara a sério. Falando sério. Mas aí do nada ele usa a sua habilidade para não cair no mar, e em um estralo ele já estava lá atrás do Luffy, usando seus Kagebunshin no Jutsu, ou devo dizer, Pika Pika no Jutsu. E tá aí uma luta frenética de novo, o Luffy enfrentando pelo menos 5 clones de luz. E para você que se perguntou se o Luffy daria conta de enfrentar o Jinyu, bom, pelo menos uma meia dúzia das melhores sombras eu acho que o Luffy sola, hein? Enfim, a briga continua pelos ares, Luffy e Kizaru com uns ataques esquisitos e bem rápidos. O Luffy fica grandão de novo e golpe vai, golpe vem. O Kizaru disse que fica mais fácil com o Luffy grande, mas o Luffy dá uma baforada monstra que manda todos os clones pra longe. Mas o velho Borsalino é insistente, mas tudo não passava de uma estratégia, em grego, estratégia. Porque enquanto isso o Kizaru já estava lá no laboratório segurando o Sop e querendo saber onde o velho Punk estava. O Luffy põe até os olhos pra fora quando vê o velho Punk a todo vapor com seu carrinho de 2 rodas. O velho da luz é insistente e eu já disse isso. Ele manda o seu raio de luz para atingir em cheio o carrinho, mas o Luffy entra na frente e come aquela bolinha de luz do Kizaru e sai voando e brilhando para tudo quanto é lado. E enquanto isso, o carrinho desce pro andar de baixo. E antes que os pacifistas carimbassem o carrinho, a Atlas diz para eles que seu novo alvo agora são os marinheiros. Aí sim, enfim, o jogo virou e São Saturne, um dos 5 anciões, aparece. Continua no próximo episódio. E continua no próximo episódio. E aí, o que será que vai acontecer no próximo episódio? O que esse São Saturno vai fazer em Egghead? Será que vai ter alguma batalha intensa? Bom, é melhor a gente segurar a nossa ansiedade porque semana que vem tem mais. E agora eu quero saber de você. Você tá curtindo essa série de One Piece aqui no canal? Deixe o seu comentário aqui pra mim que eu quero saber se você tá gostando e se você quer que eu continue fazendo mais. Eu vou ficar muito contente de saber a sua opinião. E se você chegou até aqui no vídeo, significa que você gostou minimamente desse conteúdo. Então eu quero que você deixe pra mim também aquele seu joinha que vai ajudar bastante. E se inscreva também aqui no canal que você não vai perder nenhum vídeo. E ative também o sininho para receber todas as notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novinho, você vai ser notificado aí na sua casa. Bom, e muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau!